Bom, senhores, vamos lá. Vamos para a nossa quarta aula, se o professor aqui não está enganado. Estamos falando sobre liderança, seus conceitos, suas atitudes como líder, como colocar isso para a sua equipe, como fazer com que a sua equipe realmente trabalhe com o foco principal. Dentro de todas essas aulas que nós já passamos, uma das coisas interessantes aí cabe a nós estarmos pensando em algumas coisas interessantes. Primeiro, como fazer com que os meus liderados, na verdade, acabem realizando o que eu preciso, né? E o que eu preciso como líder? Senhores, vamos falar a verdade. O que eu preciso como líder? Seguir as metas das empresas. Ponto. É assim que funciona. O que as metas querem, professor? O que será que as metas e as empresas que determinam essas metas desejam de você? O que vocês acham? Você acha que uma empresa trabalha de graça? Não. Então, não, deseja lucro. Como fazer com a sua equipe para que ela gere lucro? Ou seja, para que ela atinja as suas metas de trabalho, as suas qualidades de trabalho, ou toda a assistência necessária para que o seu setor ou o seu departamento ou a sua unidade realmente contribua para o lucro final da empresa. Essa é a ideia. Então muitas pessoas aí defendem a autoconfiança do líder e o autoconhecimento desse líder. A partir do momento desse autoconhecimento, ele começa a confiar em suas características, e essas características passam a ser de influenciar pessoas. Para ser bem sincero para vocês, em todos os locais que eu trabalhei minha vida toda, alguns líderes me chamaram muito a atenção pelo seu exemplo. Eu acho que o básico de uma liderança é você trabalhar pelo exemplo. Não adianta você tentar aí de todas as formas possíveis influenciar pessoas, porque hoje em dia todo mundo é assim, né? Todo mundo cheio de mimimi, né? Olha, você tem que fazer carinho, você tem que não sei o que você tem que não sei o que lá, né? Umas coisas idiotas que não funcionam no dia a dia, principalmente no que tange a motivação. Já falamos sobre isso, mas acho que convém voltar ao tema. Esse negócio de motivar funcionário, isso não existe, tá, gente? O que você faz é um exemplo, dar o exemplo, e esse funcionário segue o exemplo. Por quê? Porque isso é básico, tá, gente? Então você tem lá uma pirâmide, onde está você aqui como líder, né? Não estou falando da hierarquia da empresa como um contexto, não. Mas você tem aqui uma piramidezinha, onde está você aqui líder e tem seus liderados aqui para baixo. Não importa o quanto sejam. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Esses liderados, eles vão acompanhar você nesse contexto. Então, se você é um exemplo bom, eles vão ser um exemplo bom. Se você odeia o departamento X ou Y, eles vão odiar o departamento X e Y para baixo dessa pirâmide. Não é assim, professor? É assim que funciona. Mas como pode? Porque pode, é assim que funciona. O ser humano é assim, ele vai de alguma forma juntar o que ele deseja com o que você deseja como líder, mas ele sabe que para a sua sobrevivência ele tem que seguir os passos do líder. Então, se o líder está brigando por X coisa, ele está brigando por X coisas também. Raramente, mas raramente acontece disso não influenciar no meio ali onde você está. Mas é assim? É assim. Vou dar um exemplo para vocês. Nem sei se eu já falei sobre essa empresa, mas uma última empresa que eu prestei serviços aí durante um bom tempo, quase 10 anos, ela tinha um líder extremamente autoritário, mas um líder não presente. Então é uma coisa muito louca, né? Quer dizer, ele era autoritário, ao mesmo tempo ele não estava ali presente,
no dia a dia, vinha por algumas horas, saía da empresa, depois ia fazer outras atividades, porque ele tinha outras empresas de outros interesses, mas ele deixava ali parentes, né, que tentavam liderar como ele, mas que não tinham a mesma característica. O que eu quero dizer com isso para vocês? Existiam alguns liderados desse líder principal que seguiam as suas diretrizes, outros liderados seguiam as diretrizes do filho, outros liderados seguiam as diretrizes do gerente. E aí, nenhum deles estava pensando realmente na missão da empresa, que era o lucro. O que eu preciso fazer para essa empresa dar lucro? Ninguém fazia essa questão básica. Aí a empresa vivia em conflitos, né? Por quê? Porque eu odeio o gerente, porque o gerente odeia o diretor, porque o gerente não se dá bem com o filho do dono. Aí existiam as humilhações, existiam as características ruins dentro da empresa. Tanto é que quando eu saí de lá eu deixei um relatório, que até hoje acho que estão brigando comigo pelo relatório, né? Por quê? Porque eu sou um cara que você me contrata para te dizer a verdade. Se for para mentir, então você não precisa contratar um cara como eu, você vai contratar outra pessoa. Mas dentro de um contexto geral, o que acontece? A última coisa que a empresa se preocupa é com a lucratividade. Sendo que a lucratividade que gera o pagamento dos funcionários, que é a lucratividade que vai gerar toda a cadeia produtiva dessa empresa, para que tudo dê certo. E aí os seus diretores e donos têm o lucro merecido, a sua retirada de prolabore merecida, e as coisas começam a caminhar. Por que nessa empresa em específico não caminha? Porque ninguém tem uma diretriz básica, ninguém serve de exemplo para ninguém. Né? Os líderes têm que fazer uma autoanálise e descobrir, olha, quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, né? O que eu preciso mudar para que eu consiga fazer a minha equipe trabalhar dentro de um contexto. Primeira coisa, você tem que mudar seus hábitos. Nessa empresa, só para dar um exemplo para vocês, era assim, o dono, né, vamos chamar assim, o dono, né, de uma forma mais simples, ele aparecia durante algumas horas, depois ia embora. Ordenava isso, aquilo, brigava com Deus e todo mundo e ia embora. Tá. Aí o filho do dono permanecia na empresa tentando manter a empresa em funcionamento. Um cara cheio de boas intenções, sabe? Um cara mesmo cheio de boas intenções. Mas só que chegava para trabalhar às 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, às vezes 8, raramente 7 horas da manhã, enquanto todos os funcionários já estavam ali desde as 6h30 da manhã. O que eu quero dizer com isso? Se você quer que as pessoas desenvolvam a atividade para você e desenvolvam do jeito que você merece, do jeito que você quer, você tem que dar o exemplo. Então você tem que estar ali junto com eles, na batalha, explicando para eles, mostrando a eles que você deseja isso, né? Não adianta eu chegar às 10 horas da manhã e falar assim, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. As pessoas já estão envolvidas com problemas desde as 6h30, 7 horas da manhã já está uma confusão dos diabos em todos os setores. Então, quer dizer, ele nem sabe o que está acontecendo na empresa, porque ele não estava lá e não estava presente fisicamente, nem de outra forma possível, e aí as coisas começam a ficar todas desparceradas. Por quê? Porque foi um exemplo ruim. E adianta um consultor como eu chegar para ele e falar assim, não, olha, você tem que ser o exemplo. Eu disse, mas adianta. Você tem que estar aqui cedo, você tem que estar comprometido com as metas da empresa, você tem que demonstrar aos funcionários o que você deseja, o que você busca, porque o que você busca é o que a empresa busca. Essa é a ideia. E as pessoas não fazem. Aí o que acontece? O resto da empresa aperta aquela teclinha. Tô nem aí. Né? Quer dizer, o meu no final do mês está no bolso, então eu não tô nem aí, deixa o barco correr. Não é? Várias ideias fantásticas foram colocadas em prática no decorrer aí de 6, 7 anos. Colocadas em prática não, desculpa, tentando se colocar essas ideias em prática no decorrer desses anos todos, aonde as ideias foram sabotadas pelos próprios líderes.
Você tinha uma composição na empresa que era bem interessante. Você tinha um dono, que era o majoritário, e você tinha um sócio minoritário, com uma capacidade limitada de marketing de vendas. E onde é que ele estava? Exatamente no departamento de marketing de vendas. Mas por que, professor? Quem sou eu para descobrir as loucuras que passam na cabeça dos sócios de uma empresa, né? Às vezes a gente começa a repensar se realmente compensa você explicar para eles o que é certo e o que é errado. Mas nesse caso específico, a pessoa é extremamente limitada em termos de venda. Ele queria vender assim só para magnatas do mercado, que, vamos falar a verdade, não são tantos assim nesse país, tentando exportar. Numa certa ocasião até conseguiu, e aí deu um certo lucro para a empresa. Mas é um cara que não serve para ser do departamento de vendas. Vai fazer outra coisa na porcaria da empresa. Por quê? Porque você não é um vendedor. Não é um vendedor. Ah, mas para ele fazer a diretoria de vendas tem que ser um vendedor? Tem, tem. Sabe, gente? Acorde, não adianta colocar pessoas que não tenham capacidades técnicas dentro de funções que elas não sabem exercer. Ah, é meu amigo, virou meu sócio, tá? Dane-se que é teu amigo. Dane-se. Qual é o foco principal da empresa? Lucro. Se o seu amigo não dá lucro, manda o seu amigo embora. Ou pega o seu amigo, que hoje virou sócio porque injetou um dinheirinho na empresa, ou sei lá o quê, e coloque-o em outra área de atividade dentro da empresa que ele não vai destruir. E contrate pessoa certa para o lugar certo. Aí contrata-se um gerente de vendas mesmo, um cara que está acostumado, que cresceu em vendas, né? Um cara de marketing para fazer a propaganda. Vamos atingir todos os públicos possíveis. Essa é a ideia. Mas não. Chora-se todo dia, aquelas reuniões intermináveis, né? Porque são reuniões e reuniões e reuniões, sempre improdutivas. Por que as reuniões são improdutivas? Porque as pessoas não têm uma finalidade específica. Não conseguirem entender que o básico, a pergunta fácil, o que eu desejo com a minha empresa? É ganhar dinheiro. Pronto. Como eu vou ganhar esse dinheiro? Eu preciso de equipes, eu preciso de líderes comprometidos, eu preciso de pessoas que realmente queiram fazer. Mas se eu, que sou o dono da empresa, não dou exemplo nenhum, como é que eu vou fazer essa empresa andar? Isso eu estou falando de uma empresa com 150, 200 funcionários. Poderia estar falando de uma empresa com 10 mil, onde o dono nem aparece, mas aquele exemplo e aquela missão da empresa tem que vir enraizada nos seus líderes, diretores, gerentes, coordenadores, porque eles é que vão passar isso aos seus funcionários. É daí que vai chegar-se a uma conclusão e ao seu lucro tão desejado. Então, quer dizer, por muitas vezes a autoconfiança do líder, né, que eles falam, tenha autoconfiança, tenha autodesenvolvimento, se conheça, isso é muito interessante, o líder tem que se conhecer. Só que ele tem que entender que ele é o exemplo. Não adianta eu, como líder, chegar lá e falar assim, não, você vai chegar aqui todo dia às 5 horas da manhã e eu quero essas metas aqui de vendas cumpridas. Tá, mas eu vou atingir que público? Com que sentido? Qual é o material que nós temos de propaganda? Ou seja, que tipo de produto nós vamos atingir essas pessoas? Não, as pessoas não entendem isso. Uma coisa tão básica. E aí querem que os liderados façam milagre. Não consegue fazer milagre, gente. Né? Não dá para fazer os milagres. E aí as pessoas querem, aí contratam um cara como eu para chegar lá e falar assim, vem motivar meus líderes. Gente, a gente não motiva ninguém. Esse negócio de motivar as pessoas é mentira. Você não motiva ninguém. Eu posso deixar você mais descontraído hoje para amanhã você estar fazendo o quê? A mesma coisa que você fazia antes de ontem. Né? Por quê? Porque o dia a dia não tem nada a ver com o que eu vou lá falar para vocês. É legal uma palestra onde as pessoas comecem a repensar os seus conceitos? Lógico que é. Poxa, é muito bom. Não é ruim, não é um dinheiro mal jogado fora, mas não espere que essa palestra vá mudar os relacionamentos da sua empresa, porque não vai. Não vai.
Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você é radical? Eu falo, não, isso é verdade. É verdade. Por mais que essa nova geração, né, mais sensível do que a nossa aqui do tio do churrasco, né, ela possa falar assim, nossa, tudo hoje é sensibilidade, é acessibilidade, é inclusão. Tá, no dia a dia de uma empresa, eu quero ver isso funcionando. É um pau dos infernos o dia todo. Por quê? Porque são confusões, são problemas. Você vende um produto, o produto deu problema, né? Você mandou instalar esse produto, a instalação foi uma porcaria, e aí o cliente quer te arrancar o fígado. Aí ele liga para quem? Para quem pegou na reta primeiro. E aí, se você não treinar essas pessoas, como é que essas pessoas vão recepcionar esse cliente? Não tem como. Não tem como. Aí o líder fala assim: não, se virem. Não dá para se virar se você não os ajudou a entender. Você tem que explicar para os funcionários o porquê das coisas, como se faz as coisas. É por isso que a pessoa precisa entender de cada vaga que ele ocupa como líder. Não adianta eu colocar um cara em vendas que não tem a mínima noção do que é vender. Não adianta eu colocar um cara em recursos humanos que é da contabilidade, porque ele não vai entender o que é recursos humanos. E vice-versa. Não adianta eu colocar um cara de RH na contabilidade porque ele vai ficar louco com débito e crédito. Né? Todos vocês sabem que eu sou da área de recursos humanos há 30 anos e tenho aí, e sou advogado já há alguns anos. Então, quer dizer, as duas coisas podem até ter uma junção. Né? Por quê? Porque eu entendo de pessoas, e eu entendo de empresas, e eu entendo de gente, e eu entendo de leis. Né? E como fazer para configurar tudo isso. Mas são coisas que elas são parecidas. Agora, eu não posso pegar contabilidade e tentar jogar dentro de um contexto, por exemplo, de RH. RH está fazendo gestão de pessoas. A única coisa parecida que tem de contabilidade é o departamento pessoal, que ainda o nome é esse, tá, gente? Departamento pessoal, que é onde você tem o quê? Folha de pagamento, impostos, aquela parafernália de coisas que tem uma folha de pagamento, né? Ali é parecido com a contabilidade. Eu até acho que a parte, eu particularmente, tá? Se vocês não concordam, me desculpem, mas o departamento pessoal deveria estar junto com a contabilidade. Ah, mas tem informações confidenciais. A pessoa que é responsável pelo departamento pessoal é só não abrir isso para todo mundo. Pronto, fica lá junto com a contabilidade. Porque não tem muito a ver a parte contábil com a parte de gestão de pessoas. E líder faz o que, cara? Ele faz a gestão de pessoas. Não tem jeito. Cada funcionário tem suas características, cada característica desses funcionários tem que ser abordada pelo líder de uma forma diferente. Pô, professor, mas ser líder é um negócio complicado? É complicado. Se fosse bom, vou falar para você, né? Tava lotado de líder. Porque a grande maioria das pessoas, quando entram na liderança, elas correm da liderança. Por quê? Porque a liderança é jogo duro. Não é fácil. Você tem que lidar com os problemas pessoais das pessoas, você tem que lidar com os problemas do dia a dia da empresa, você tem que lidar com os humores das pessoas, que mudam todos os dias, né? E tem outras pessoas que têm dias do ano que vão ficar mais bravas e menos bravas. Outras pessoas têm problemas pessoais gravíssimos, né? E que trazem isso para a empresa, porque não vem com esse negócio que não traz, porque traz. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Então você, como líder, tem que ter seu autoconhecimento no primeiro momento para saber até onde você consegue suportar determinadas situações. Então eu suporto as situações X, Y, Z. E tem situações que você certamente não vai se dar bem. Então você já sabe disso. Então tente evitar tais situações. Mas eu acho que o mais importante de todo esse contexto aqui é você, como líder, estar acreditando em um projeto que a empresa está passando. Porque se você, como líder, não acreditar no que a empresa deseja, vai ser extremamente difícil convencer seus liderados. Por quê? Porque eles sentem que você não acredita. Que é o que acontecia nessa empresa que eu falei para vocês há pouco tempo. Então chegava lá um líder falava X, outro falava Y, outro falava Z. Tá, existiam 3 líderes ali, 3 cada um falando uma língua. E um metendo a boca no outro, ou seja, falando mal do outro. O que os liderados abaixo pensam sobre isso? É uma bagunça, gente. É uma bagunça. Aí
ninguém acredita nas metas da empresa, ninguém acredita que a empresa possa ser melhor do que ela é, e as coisas continuam nessa bagunça infernal. E aí é aquele chororô no final do mês. Nossa, tá difícil para pagar as contas. Acho que eu vou fechar a empresa. Eu não aguento mais pôr dinheiro nessa empresa. Eu tiro da outra empresa para bancar essa. Cara, o erro é seu. Não é dos seus funcionários. Não é deles. É seu. É seu. Acorda. Muitas vezes as pessoas ligam para mim aqui e falam assim, então, professor, venha até aqui, vamos conversar sobre, eu vou até a empresa. Aí eu vejo, com 10 minutos de conversa, eu já falo para você, o problema é você, meu irmão. Mas como sou eu faço tudo, por quê? É por isso que eu falo do autoconhecimento, as pessoas não têm isso. Principalmente a liderança não faz isso. Ela acha que é o melhor ser vivo do planeta, né, que está aqui na Terra. Né? Eu cheguei aqui, eu sou top de linha. Por quê? Porque eu sou humano, eu sou bonzinho, eu ajudo todo mundo, eu faço todo mundo, eu converso com todo mundo, eu almoço lá junto com eles, né? Não é. Faça uma pesquisa de clima na sua empresa. Eu te desafio a fazer. Faça uma pesquisa, mas essa pesquisa tem que ser não identificada. E coloquem lá para que as pessoas realmente questionem, né, o que as pessoas acham de você como líder. E vejam as respostas. Como não é identificado, vão falar a verdade, porque é legal falar a verdade agora. Agora eu posso, né? Não vai me mandar embora. E aí você vai ter a certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Que você, para os seus liderados, é uma porcaria. É uma porcaria. Aí vamos tentar identificar nessa pesquisa qual é a tua falha, que você não percebe nesse autoconhecimento. Você não consegue chegar a pensar isso. Por quê? Porque você se acha a última bolacha do pacote. Ah, mas eu não sou assim. Infelizmente é. Pensem nas atitudes. Às vezes, se você chega de mau humor, todo mundo está de mau humor. Se você chega não acreditando em alguma coisa, eles também não acreditam. Se você chega bravo, eles estão bravos. É assim que funciona. É uma relação de causa e efeito sempre. E aí você deve cometer erros aí no seu dia a dia, não sei que tipos de erros, mas alguns erros que transformam esse seu pessoal em alguma coisa muito ruim. E aí você não consegue chegar nas suas metas, o seu departamento não chega a ter as condições básicas para que possa fazer alguma coisa de melhor, né? E aí a empresa não chega no lucro que deveria no final do mês. Aí você escuta do dono assim, nossa, eu vou fechar isso aqui, eu não aguento mais, eu vou mandar todo mundo embora, eu vou mandar embora, depois eu contrato com metade do salário, como eu já vi muitos fazerem, né? Adianta muito. Nossa, isso é uma motivação assim fantástica. Por incrível que pareça, salário não é o maior motivador das empresas, e sim o ambiente onde o funcionário está. Mas, se você manda embora o funcionário, depois contrata pela metade do salário, como se você estivesse fazendo uma excelente ação para eles, você não está fazendo isso. Você está menosprezando as pessoas que vão gerar o teu lucro. Então larga a mão de ser imbecil. Ah, eu só quero ganhar mais. Para, gente. Você vai ganhar muito mais se você não fizer sacanagem com quem te ajuda. Ah, mas não é assim. É assim. É assim. Você tenta ganhar numa rescisão de contrato, você tenta mandar a pessoa embora, contratar ela como PJ. Depois vem aqui para mim processo trabalhista para tentar resolver a tua vida. Por quê? Porque você fez uma nhaca, que não é permitido pela legislação. Você não pode pegar um cara que era CLT e jogar ele como PJ direto. Tem súmula contra isso. A lei já entendeu que isso é falcatrua, né? Ah, mandei todo mundo embora, deixei o prazo legal, depois contratei todo mundo com metade do salário. Não importa quanto tempo você deixou ele para fora, agora você vai ser processado e vai perder. Então, quer dizer, você quer ser o espertão com os seus colaboradores. Eu digo para você que você é um imbecil, né? Por quê? Porque se você quer ser esperto com o seu colaborador, significa que você está ferrando o próprio cara que te ajuda. Quer dizer, você tem que ser muito imbecil.
Mas muitas empresas fazem isso, tá, gente? Não adianta você falar assim pra mim, não, não faz, faz. Eu te provo que faz. Então, quer dizer, que raio de liderados nós vamos ter se nós não elevarmos a condição de parceiros? Por quê? Porque eles são nossos parceiros. Quem é que está direto em contato com o cliente? Não é você, líder. Não é você, dono da empresa. Quem está em contato com o cliente é a sua telefonista, sua recepcionista, seu funcionário de instalação, não é? Aquele cara lá embaixo que está vendendo as peças, aquele cara que está lá recepcionando os clientes no seu showroom. Esse é que está encostado com o cliente. E é desse que você está tirando o salário dele. É desse que tu está enrolando para pagar o fundo de garantia. É desse que você não faz os depósitos que deveria fazer no tempo que deveria fazer. E aí você quer que a sua empresa seja melhor do que as outras, que eu tenho um lucro fantástico. Ah, me poupe. É brincadeira. Então o que motiva funcionário é você não fazer sacanagem com ele. Já começa por aí. É ele entender que ele faz parte do processo. É ele entender que ele é o cara junto com você, que ele é teu parceiro. É assim que funciona. Não adianta você querer ali num determinado momento falar assim, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, você vai ferrar a vida dele, você quer que ele seja teu parceiro? Somos seres humanos. Como seres humanos, o que nós fazemos? Nós reagimos. Tudo que tenta nos invadir, nos privar de alguma coisa, nós reagimos contra. E aí você acha que você pode deitar e rolar em cima das pessoas e as pessoas não vão reagir contra você? Vão, nem que for inconsciente, mas vão. Elas vão reagir contra você. E aí elas vão fazer, vão te boicotar, vão ferrar a tua empresa, vão ferrar tuas vendas, vão falar mal de você e da tua empresa para o teu cliente. Olha que imagem linda que passa aí aos seus clientes se os seus próprios colaboradores vão falar mal de você. Consegue entender? A perda é muito maior do que você não pagar o maldito de um fundo de garantia, do que você reduzir o salário dessas pessoas, porque essas pessoas não tinham alternativa e tinham que ficar na tua empresa, porque senão iam passar fome naquele determinado momento. Mas ela guarda isso dentro dela. Ela guarda. E aí uma hora ela vai colocar para fora, nem que for inconsciente. Ela vai ferrar a tua vida. Você não tem um colaborador, você tem um inimigo oculto dentro da tua empresa. Então larga a mão de besteira. Pare de fazer esses tipos de idiotice que você acha que está tendo lucro, você só tem prejuízo. No final das contas, você vai ter um prejuízo muito maior do que o lucro que você acha que vai ter. É muito difícil explicar isso para pessoas que tenham um tipo de gestão antigo, bem antigo, e olha que eu sou antigo. Mas as pessoas que têm aquele gestão antigo, né, no tempo da Revolução Industrial, né, ela acha que pode ser no chicote, vai lá, faz lá, matéria-prima quebrando, jogando fora, não preciso disso, quero mais que se lasque os fornecedores, só eu tenho esse produto, então eu deito e rolo e faço do jeito que eu quero, até o dia que a concorrência chega, e aí acaba com o seu único produto, né? Então, gente, parem com isso. Comecem a pensar nos colaboradores como parceiros, eles são seus parceiros. Se a sua empresa tem 10 setores, são 10 líderes que você vai ter ali. Esses líderes são seus parceiros. E os liderados são parceiros dos líderes, que por consequência têm a parceria com você. Então, quer dizer, o básico disso. Então vamos fazer isso do começo, meio e fim. É assim que funciona. Mas professor? É um negócio básico. Por que não fazem? Eu não sei. Eu não sei se nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos problemas que nós tivemos aí, as pessoas emburreceram, né? Eu costumo falar isso. A falta de utilizar a inteligência está fazendo com que as pessoas estejam aí tendo um colapso neural, porque é a única explicação. Ninguém pensa mais. As pessoas chegam, parece um robozinho, vai trabalhar, fecha aqui, sexta-feira fechei minha mesa, vou deixar para lá, vou tomar minha cerveja,
e vou comer minha caninha, depois segunda-feira eu tô de volta e eu vou fazer o mesmo, por quê? Porque é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, é sempre a mesma ladainha, é sempre a mesma conversa, é sempre a mesma reclamação. E você como líder não tá vendo nada disso? Por quê? Porque você tá sentadinho na sua sala, no ar-condicionado, é? Tá lá bonitinho, na sua rede social, né? Porque normalmente você não tá trabalhando, você tá lá na sua rede social, né? Tá lá no Insta, tá lá no Face acho que já saiu quase todo mundo, né? Mas você tá lá no Insta mostrando prosperidade onde nem existe, porque você tá devendo seu carro em 800 prestações e tá lá postando fotinho do lado, né? Então pare, gente, pelo amor de Deus. Uma empresa ela tem que ter objetivos definidos. Começa aí. São os alicerces dessa empresa. É a missão. Tem a missão. Você, como líder, tem que seguir as missões. Para que você execute as missões, você tem que conhecer seu pessoal. E você tem que ser o exemplo para esse pessoal. Deu para entender, gente? É um negócio simples, básico, e ninguém faz. Por quê? Porque as coisas se perdem. Por quê? Porque o exemplo lá de cima às vezes é ruim, como essa empresa que eu falei para vocês, é um exemplo porcaria, e aí você vem com mais dois exemplos piores, e aí você quer que todo mundo abaixo faça alguma coisa. Não consegue fazer. Não consegue. Porque você tem que dar o exemplo. Então acho que o básico dessa aula aqui é você entender que você é o exemplo. Sem isso não funciona. Beleza? Então tá bom. Eu acho que esse assunto aqui nós já extinguimos, né? Deixa eu ver se eu vou colocar mais alguma coisa nessa aula para vocês. Se for seguir aqui um roteirinho que eu coloquei para vocês, é autoconhecimento, né? São atitudes positivas que você tem que ter e que isso vai passar aos seus liderados, né? Uma coisa interessante que eu acho que convém nós colocarmos aqui é que os seus liderados, eles têm uma capacidade, eu já disse isso para vocês nessas aulas, mas vou reforçar. Eles têm a capacidade de conhecer você como líder em questão de minutos, e você leva dias, meses para conhecê-los como liderados. Lembre-se disso. E uma das coisas que eles conhecem em você é a linguagem corporal sua, tá? Mas não é possível, professor? É possível sim. Dependendo do jeito que você chega, a sua linguagem corporal, porque se você chega ansioso, você está mais agitado, ou você chega nervoso, com aquela fisionomia fechada, ou de qualquer forma com que você chegue, seus liderados vão saber de que estado de espírito você está, ou eles vão deduzir. Aí o que acontece? Dali para frente, daquele primeiro momento que ele te viu, no primeiro minuto do dia, até o final do dia ele vai achar que você está exatamente do jeito que você chegou. Não, mas não é possível. É possível. A não ser que você faça um malabarismo durante o dia para mostrar que aquela primeira impressão da chegada não é como você está. Mas supondo, como um exemplo bem ruim aqui, você saiu da sua casa, o pneu do seu carro estava furado, você montou esse pneu, já voltou bravo, aí você pegou um trânsito infernal, xingou todo mundo no trânsito, chegou desabafando, não deu tempo de você chegar e tomar um café. Ou seja, você entrou na empresa com o saco cheio, não foi? Quando você entrar com o saco cheinho na empresa, o que vai acontecer? Seus funcionários acabaram de ficar com o saco cheio também. A sua linguagem corporal você não precisa falar nada. Eles vão saber que você está com o saco cheio. E eles vão estar com o saco cheio como você. Mas a sua linguagem corporal é de extrema importância. Então, se você quer ser líder mesmo, se você deseja entrar nessa encrenca de ser líder, você tem que entender que tudo é importante. É o conhecimento dos seus funcionários, é o conhecimento das metas da empresa, é conhecer o autoconhecimento. E se você chegou na empresa por um determinado motivo, bravo, antes de entrar na empresa, nem entre. Volte ao normal, repense, passe, sorrisinho e vamos lá. Precisamos alcançar alguns objetivos no dia de hoje. Então, vou chegar relaxado, vou chegar de boa. Eu não vou conseguir. Não vai então. Espere um pouco, chegue depois, faça qualquer coisa. Mas a sua linguagem corporal vai demonstrar isso aos seus liderados. Tá bom?
Então, acho que a aula de hoje é para vocês entenderem que todo mundo que queira ser líder de alguma forma, seja ela qual for, ele tem que entender que ele é o vídeo, o exemplo, a TV, a forma mágica como o seu departamento vai funcionar. Então você chegou lá como líder, você vai demandar como é que o seu departamento vai andar, até mesmo pela sua linguagem corporal. Perfeito? Perfeito. Acho que por hoje está legal, gente. Então falamos aí do exemplo, que isso é interessantíssimo, falamos aí da linguagem corporal, do autoconhecimento, que é uma coisa que vocês têm que ter, não tem outra forma, e de conhecer tanto as metas quanto os seus funcionários. Perfeito? Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço.